Olá, queridos ouvintes e agora telespectadores. É com muita honra e alegria que estreamos o nosso podcast SH Assessoria em Pauta, agora com essa maravilhosa parceria com a TV São Caetano do Sul. Como vocês sabem, nos nossos podcasts abordamos os principais serviços da SH Assessoria. Aqui falamos sobre meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, qualidade e engenharias. E nesse nosso podcast especial de estreia, falaremos sobre o plano de manutenção, operação e controle e sua relevância, que está dentro da temática de saúde pública e engenharia. Bom, vocês sabem que os aparelhos de ar-condicionado, sistemas de climatização, remetem a bem-estar e conforto. E nesse aspecto, é muito importante que esses aparelhos sejam mantidos dentro de um plano de manutenção. Para isso existe o PMOC. Vocês sabem o que significa essa sigla? Para nos ajudar a responder a esta pergunta, convidaremos ele, que é engenheiro mecânico e especialista em eficiência energética em sistemas de climatização, Reinaldo Xavier. Seja bem-vindo, Reinaldo. Correto. O plano de manutenção, operação e controle, o PMOC, hoje é um documento obrigatório. Com esse documento, com esse plano, você consegue mapear todo o sistema de climatização, desde a capacidade do equipamento, a área que esse equipamento atende, a quantidade de pessoas que está nesse ambiente climatizado por esse equipamento e as periodicidades das manutenções. Por exemplo, limpeza de bandeja, troca de filtro, desincrustação de serpentinas. E aí com isso você consegue fazer um documento bem robusto. Cada empresa ela tem que ter um documento desse, um PMOC, que seja contido a quantidade que for desses equipamentos. Por exemplo, a empresa pode ter um equipamento ou 50 equipamentos, 100 equipamentos, não tem limite para isso. Certo. Esse documento, o PMOC, ele é dividido em duas partes. Então essa primeira parte ela consegue descrever todo o sistema, e a segunda parte é de suma importância porque a gente costuma dizer que ela confronta a primeira parte, para a prova real, se está sendo mesmo feita aquelas manutenções. Perfeito. Então, são amostras, são análises de qualidade do ar naquele ambiente, e aí onde a empresa ela coleta algumas amostras, como por exemplo, concentração de dióxido de carbono, coleta temperatura, se há fungos naquele local. E aí, o que acontece? Se você imagina que você tem 5 equipamentos, e a gente descreveu já o sistema, cada equipamento atende um corredor, por exemplo. Se a gente, com a análise de qualidade do ar, pega algum problema naquele corredor, eu consigo saber qual equipamento atende aquele corredor e atuar nesse problema. Perfeito. Esse problema. Então, a gente consegue, com o PMOC, mapear tudo isso aí. Com a primeira parte, que é toda a parte da manutenção, e a segunda parte, que é confrontar ali, porque tem muita coisa que fica só no papel, não funciona na prática. Então, o conceito geral do PMOC é esse aí. Perfeito, Reinaldo, esse conceito. Muito obrigada por elucidá-lo. E, Reinaldo, quando e por que surgiu o PMOC? O pessoal, hoje em dia, ainda hoje em dia, não toma muito cuidado com a qualidade do ar, né? Mas na década de 70, 80, começaram as grandes construções aí de edifícios comerciais. Sim. E o pessoal não tinha muito esse cuidado né? aí com a climatização, né? O que acontece é que também veio uma sigla junto, que é a SED, Síndrome dos Edifícios Doentes. Começou a perceber que esse pessoal aí, por conta de não cuidarem da climatização, não cuidarem da renovação do ar nesses recirculação locais, do ar, né? A renovação, né? Você tem que ter uma taxa de ar puro, colocar nesse ambiente, até para diluir os contaminantes ali que possam existir. E os cuidados também com manutenção. Sim. Essas pessoas começaram a adoecer. Nossa. Então, tosse, problema respiratório, falta de concentração, porque os níveis de dióxido de carbono eram altos, né? Então, desde essa época começou a se ter cuidado com isso. Mas hoje a gente tem vários parâmetros. Por exemplo, em 1998, o Ministério da Saúde fez uma portaria, né, que começa a falar da qualidade do ar. A Anvisa fez uma resolução em 2003. Uhum. E aí também tem vários parâmetros. Lá fala muito do PMOC, fala de análise de qualidade do ar,
Mas hoje a gente tem uma lei, né? Em 2018, a gente tem uma lei que é 13.589, se não me engano. Ela remete muito à resolução 09 da Anvisa, e aí ela determina que todo local tem que ter aí de uso público, né? Exceto uso residencial, tem que ter o PMOC. Entendi. Então, hoje a gente tem muito parâmetro com esse cuidado aí. Legal, Reinaldo. Você falou do aspecto legal, né, que incide esse plano de manutenção, operação e controle. E quem que tem, no caso, a obrigatoriedade de manter esse plano de manutenção e, no caso da legislação, há multas se a pessoa não cumprir, se o empreendimento não cumprir? Então, tem muita dúvida que gera com esse problema aí, né? Porque a portaria de 1998, ela falava que você tinha que ter o plano a partir de 5 TRs, ou 60 mil BTU. Então, quer dizer, as máquinas menores, os equipamentos menores de 9, 12 mil BTU, os splits, high-wall, de parede, eles não entravam nesse plano. E agora, essa é uma dúvida de muita gente. Agora, em 2018, a lei define que todo equipamento tem que ter o plano de manutenção. Onde haja uso público, né? Haja circulação de pessoas. Público. Porque o conceito é que um equipamento pequeno, de 9, de 12 mil BTU, ele pode contaminar igual, né? Exato. Ou até mais que um equipamento de capacidade. Então, antes era por capacidade, agora não. Vou até dar um exemplo, porque isso tem muita dúvida das pessoas. Então, imagina que você está num shopping center, sim, ou num edifício comercial. Essas áreas comuns de acesso, corredores, você tem ali a mantenedora que vai cuidar disso daí. Então seria o condomínio ali vai cuidar disso daí. Vai ter o PMOC, vai ter um tratamento, uma qualidade do ar ali. Mas quando você entra numa loja, vamos falar de uma loja pequena, uma loja de celular, de manutenção, dentro de um shopping. E aí ele vai ter lá um split lá dele. Então imagina assim, você estava num ambiente controlado, e aí você acessou um ambiente que não tem controle nenhum. Então você pode se contaminar ali. Sim. Ou uma clínica de estética, ou num escritório de advogados, entendeu? Sim, em qualquer lugar mesmo. Qualquer lugar. Então, todo mundo que tenha lá uma rotatividade de pessoas, uso público, ele tem que ter o plano de manutenção. E até a lei, ela não fala de residência. Mas imagina só, se a gente tem climatização em casa, e a gente preza pela família, e a gente preza com pela certeza, família, é o nosso bem maior. Então, assim, não para fazer um plano, mas para tomar cuidado com essas manutenções. Higienização, uma limpeza mínima que seja, de tempos em tempos, é importante, né? Porque a legislação determina de tempos em tempos, né, para o plano de manutenção. Eu vi uma palestra há um tempo, eu não lembro o nome do palestrante agora, e ele fez alguns comparativos que ficou gravado para mim, né? Então ele disse assim, ó, uma pessoa, ela consegue ficar 4 dias sem beber água. Ela consegue ficar 15 dias sem se alimentar. Isso em média, tá? Tá. E ela consegue ficar 2 minutos sem respirar. Não. Aí você vai ter, né, uma falta a gravidade. Uma falta de oxigenação no cérebro e você vai desmaiar. Então, assim, entende o quanto é relevante, muito relevante importante. a qualidade do ar. E as pessoas não devem pensar, porque assim, você falou de valores, né? De se há multa, fiscalização. Os valores, a gente não tem que pensar em valor. É lógico que a gente tem que pesquisar, a gente não sai por aí gastando dinheiro. Mas imagina, você tem um lugar que pode ser nocivo à tua saúde, à saúde dos seus usuários, à saúde dos seus funcionários, porque você não quis fazer o plano. Adoecimento constantes, né? É fundamental. Dos colaboradores, principalmente. Então, cada vez mais a gente vem falando que precisa cuidar da qualidade do ar. Imagina, que nem esse exemplo que eu falei da palestra aí, a gente não consegue ficar 2 minutos sem respirar. Então, assim, é fundamental. Com relação à fiscalização, difícil, né, de fiscalizar, né? Existe sim, e essa fiscalização ela é feita mediante denúncia. Vai lá, Anvisa, Covisa, fiscaliza, vai ver parâmetros, vai medir parâmetros, vai ver a qualidade do ar que você tem ali, vai medir dióxido de carbono, vai coletar amostra de fungo, se houver. E mediante esses cálculos, parâmetros, expedida a multa. Vai multar. Interessante. Devem ter uma tabela, né? Com certeza. Já ouvi rumores que isso pode variar partindo de 2 mil e chegar na casa do 1 milhão
Nossa, realmente tem que tomar bastante cuidado, porque é uma temática que não é só questão da engenharia em si, mas afeta diretamente a saúde, como a gente falou no início, é questão de saúde pública. Mas devia ser, não punitivo, mas a pessoa se preocupar de verdade conscientização, com a qualidade do ar que ela está respirando ali. Com certeza. Né? E o plano de manutenção, o PMOC, no caso, ele tem validade? Não, o PMOC, o contrário de que muita gente pensa que tem que renovar o PMOC uma vez por ano, né? Então, o que acontece com o PMOC? Uma vez que você fez o plano para aquele equipamento, ele vai ser consecutivo, ele vai seguir. Vou dar um exemplo. Desincrustação de serpentina. É semestral. Então tá, fiz 2 vezes no ano, no próximo ano, mais 2 vezes. Você já segue aquele plano, é só seguir o plano. Só seguir o plano, análise de qualidade do ar. Vamos lá, é semestral, continuo seguindo o plano. Agora, se você acrescentar um equipamento, aí você vai ter que chamar um engenheiro de novo, ele vai ter que fazer todo o plano de manutenção para aquele equipamento, incluir aquele equipamento no seu plano geral. E aí ele vai recolher uma nova RT que vai ter validade daquele equipamento, até porque vai mudar a sua capacidade. O dimensionamento. Sim, vai mudar. Então, só nesse caso você precisa, não tem nenhuma literatura, nenhuma lei que obrigue você a fazer anualmente. E tem muita gente que faz. Às vezes faz por capricho, sim, porque quer, né? Mas não há nada aí que obrigue você a fazer esse plano anualmente, não. O plano já tá feito, é seguir o passo a passo ali que ele descreve e fica tudo certo. E tem uma questão que é importante também, Reinaldo, que é a eficiência energética, né? Quando você faz o plano corretamente, você também tem esse ganho. Imagina que você está com um equipamento que ele está com as manutenções em dia, né? Você está medindo ali, o plano vai pedir para você medir tensão elétrica, corrente elétrica, cuidar de limpeza, você vai conseguir ter uma vazão de ar melhor, uma vazão de água até nesse equipamento, sim, se for água gelada, ou com relação ao fluido do refrigerante. Então ele vai ter uma performance melhor. Com isso, ele vai atingir a temperatura desejada mais rápido, você vai gastar menos energia elétrica. Então, esse plano, ele também ajuda, obviamente, as manutenções, né? Sim. Vão ajudar na eficiência energética, com certeza. Perfeito, Reinaldo. Muito obrigada por trazer esse conhecimento, compartilhar da sua técnica, do seu conhecimento técnico conosco. Muito obrigada pela sua participação. Esse é um assunto, assim, bem vasto, bem extenso. Espero ter ajudado. Com certeza. E obrigado. E é isso aí, pessoal. Vejam como é importante a aplicação do PMOC, porque a gente falou aqui de aspectos muito importantes, questão de saúde, qualidade do ar, eficiência energética, ou seja, economia, e a questão do atendimento legal. Então, se dentro do seu estabelecimento há aparelhos de ar-condicionado, conte conosco, eu tenho certeza que a SH Assessoria terá os melhores profissionais e o mais interessante, o melhor preço para ajudá-los nessa demanda e no atendimento do PMOC. E aí, pessoal, gostaram dessa entrevista? Não saiam daí que após os comerciais daremos continuidade no nosso podcast, falando de um tema muito importante sobre a anotação de responsabilidade técnica nas reformas, com o nosso engenheiro civil especialista em patologias e engenharia diagnóstica, Felipe Xavier. Voltamos agora com o nosso engenheiro Felipe Xavier. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Karen. Prazer. Honra estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí conversar uns minutinhos aí sobre esse tema. Esse tema é tão relevante, né, Felipe? Porque a gente sai da nossa casa, o que mais nós vemos pela cidade são as intervenções na área da construção civil. Desde pequenas reformas até grandes obras, né, na área da engenharia civil. Com certeza, é um tema muito importante, às vezes também um pouquinho deixado a desejar no quesito de dar importância a esse tema, só que é um tema que envolve total responsabilidade técnica do profissional e de quem está fazendo a obra, de quem está supervisionando a obra, então é um contexto todo aí nesse tema, né? Olha, Felipe, nesse início da sua fala, eu já fiquei pensando ali na nossa primeira pergunta, né? Qual é a importância da anotação da responsabilidade técnica, no caso a RT, nessas reformas que nós vemos por aí? Eu mesmo, eu recebo muitos telefonemas, muitas mensagens de pessoas precisando de ART, né? Às vezes elas nem sabem o que é, do que se trata uma ART. Alguém falou para elas? Fala arte, né? Fala até um nome diferente do que realmente é, né? ART.
ART quando a gente fala de engenharia. Certo. O engenheiro assinar uma responsabilidade. Quando a gente fala de um arquiteto que também tem esse mesmo poder de assinar uma responsabilidade sobre uma obra, Perfeito. sobre uma obra, é a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. No caso da engenharia, a anotação de responsabilidade técnica. Os dois têm ali o mesmo peso, a mesma situação, só que um é regido pelo CREA e o outro pelo Categoria órgão dos arquitetos. Exatamente. No nosso caso, a RT, né? Então a gente está sob a tutela ali, debaixo da supervisão do CREA, e ele tem uma norma referente a isso, uma norma que é a 16280. Certo. Ela é de 2014, só que daí ela já foi passando por algumas emendas, algumas atualizações, então 2014, 2015, 2020, 2022, e agora a mais recente acabou de sair do forno. Olha. 2024. Quentíssima. Final de janeiro de 2024 saiu a 16280 2024, que é a ideia num todo a mesma, né, sobre a responsabilidade em obras, obras em apartamento, obras no geral, né? Desde aquela pequena reforma que eu vou fazer lá na minha casa, eu já tenho que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, assim, quando a gente fala de responsabilidade, de responsabilizar alguém pela obra. Tem até aquele ditado que fala assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Geralmente os engenheiros que eu dava até digam. um exemplo sobre uma situação que aconteceu em casa. Teve uma reforma na minha casa, a gente teve que fazer um telhado. Eu ainda não, acho que não era engenheiro na época e tal, então não teve responsabilidade, não assinei. Ufa! Não assinei pela obra. Só que o profissional que estava fazendo o telhado, ele caiu. Nossa, a parte de segurança do trabalho. Bateu a cabeça, tivemos que acionar o SAMU. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Graças a Deus. Só que daí a gente fica pensando, de quem seria a responsabilidade? Olha que tema interessante. Quem seria o responsável? Obra na minha casa. Então quem que seria o responsável por essa situação, se viesse a óbito, se tivesse algum tipo de sequela? Então a RT é justamente para você responsabilizar alguém em todos os quesitos, quer sejam de segurança, quer sejam profissionais no sentido de estar qualificado para fazer aquele serviço. Sim. Então é um todo, né? É bem complexa e pega várias esferas, né, Felipe? E aí quando a gente fala da norma 16280, ela dá alguns parâmetros, algumas diretrizes de como que tem que ser, de como que tem que ser feito esse documento, do que e aí a gente fala assim, que nem nesse caso aí foi na minha casa. Sim. Precisaria de uma RT? Teoricamente sim, para ter um responsável, né? Só que é onde é mais profundo isso, onde é mais aprofundado esse tipo de cobrança, mais crítico exatamente, são em condomínios. Sim. Condomínios um todo, né? Que já tem vários condôminos, é um conjunto maior, é mais complexa. Exatamente. E tem que ter, e assim, geralmente o síndico é o grande responsável, é o prefeito, né? O síndico é o prefeito do condomínio. E ele se responsabiliza administrativamente, criminalmente, em várias esferas. Exatamente. Então ele é o grande responsável. Só que ele não tem um conhecimento técnico, muitas vezes, sobre a obra, sobre o que vai ser executado, se pode ser executado. Pô, a minha obra é uma alvenaria estrutural. Será que eu posso remover essa parede? Sim. O síndico não vai poder te afirmar se pode, se não pode. Quem tem que fazer isso? O engenheiro responsável técnico por E aí que entra a ART, aí que entra a norma 16280, que dá parâmetros para isso. Então ela tira essa responsabilidade do síndico, ela tira essa responsabilidade do condomínio e ela coloca sob responsabilidade de um engenheiro, de um profissional capacitado, especializado, que sabe o que está fazendo. E do morador que está lá querendo fazer. Do morador, fazer. Exato. Então o morador ele fala assim, olha, ô Felipe, eu preciso de uma ART porque eu quero trocar o piso do meu apartamento. Você precisa de uma RT para isso. Então o síndico e o condomínio, eles não vão liberar a sua obra. Isso acontece muito quando é obra nova, Sim, né? Condomínio novo, Condomínio né? novo é casa nova. Então ele quer reformar, ele quer trocar o piso, ele quer trocar azulejo. Eu queria tirar essa parede, eu quero tirar essa bancada. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então o que ele faz? Ele tem que contratar um engenheiro, o síndico ele não vai liberar a obra dele. Enquanto ele não apresentar a Exato. RT. Enquanto ele não apresentar a RT, enquanto ele não apresentar um memorial descritivo dos serviços, um laudo. Um projeto, exatamente, um passo a passo do que vai ser feito. Então ele contrata, o síndico ele exige essa documentação. Sem essa documentação dos profissionais que vão estar envolvidos nessa obra, ele não vai liberar a sua obra. Sim. Já peguei casos de situação, Felipe, eu preciso desse documento para ontem porque eu preciso começar a obra, o síndico não liberou.
Então, precisa realmente, o síndico ele não vai liberar porque ele não tem essa capacidade técnica. E ele não vai de assumir essa responsabilidade, uma nem grande essa. responsabilidade. Muito, ele pode ser preso. Exatamente. Né? Sem qualquer situação de... Aí vamos voltar aí um exemplo de alvenaria estrutural, que ela é autoportante, ela mesmo se sustenta. Você vai arrancar uma parede e você pode derrubar o edifício, né? Várias Quantos pessoas. casos a gente não viu na televisão, né? Esse caso que teve no Nordeste há uns anos atrás, do cara quebrando um pilar e aí o prédio veio a ruir. Então, são situações que tem que se precaver e tem que estar debaixo da tutela de um responsável técnico, Com que certeza. é o arquiteto ou que é o engenheiro. Ele Perfeito. vai emitir o ARRT ou a ART. Nossa, sensacional, gente. Que aula que você nos deu aqui nessa primeira pergunta. É bem legal esse tema, assim, é bem interessante, assim, e entender essa importância, né? Acho que, Mais do que nunca, acho que né? na parte da engenharia em todo, né, Karen? Oh, A gente tem que entender que não é que você está pagando ou que você está, pô, é caro. Acho que é um investimento na sua tranquilidade, onde você sabe que tem alguém que é mais capacitado tecnicamente, que estudou para isso. sim, Né? Que sabe que tá te dá fazendo. essa segurança, essa Exatamente. paz. Acho que nada paga a nossa paz, né? Nada, Nada não paga tem nossa- preço. Poder dormir e falar assim, ó, o Felipe tá lá responsável pela minha obra, tá tudo certo, Graças. a Karen tá responsável pela minha obra, então tô Tudo tranquilo, tranquilo, né? é a Exato. melhor coisa. E você falou uma questão aí importante, que a ART está amarrada ali a um órgão, que é o CREA. Isso. E tem esse aspecto legal, né, que envolve a ART. Tem aquela questão da negligência, do engenheiro civil. Ah, vou fazer aqui e de repente por uma questão de não ética, vai lá e negligencia a aplicabilidade da ART. Quais seriam essas consequências? Tem muito, assim, desde o fato de a gente começa a falar, assim, da parte da engenharia, daquilo que começou a fazer de uma forma mais, desculpa o termo, mas de uma forma mais promíscua, assim, da categoria, onde o engenheiro, ele vai lá e começa a assinar por baseado, né? Não que tem um preço tabelado, o CREA até te dá uma tabela, te dá ali um parâmetro assim, de cobrança, mas o cara vai lá e te cobra um valor que às vezes nem cobre o preço da... Então ele vai lá e ele nem vai na sua obra, ele não te conhece. Não faz uma faz- visita técnica, não né? faz uma visita técnica, então o profissional mesmo começa a negligenciar, né, a categoria. Então, e isso pode implicar em diversos problemas, né? Sim. Porque às vezes você não estar presente na obra te abre margem para um profissional que está trabalhando lá, para um pedreiro ou sei lá, qualquer tipo de profissional, fazer um serviço que está fora daquilo que escopo, está fora daquilo que realmente foi acordado e te dá vários desdobramentos, né? E quiçá foi acordado, porque como ele nem, né, vai lá na obra, faz um negócio Exato, exatamente. no descaso, aí acaba gerando uma série de consequências, tanto para ele como para a obra. Exatamente, com certeza. E assim, e aí quando a gente fala de RT, de reforma, de apartamento, de obra, tem alguns serviços, até 2015, na NBR de 2015, a 16.280 de 2015, isentava alguns tipos de serviços, por exemplo, pintura. Tem gente que me chama, Felipe, eu queria pintar meu apartamento, mas o síndico me exigiu, queria colocar um gesso, e o síndico me exigiu RT. Até 2015, ela isentava esse tipo de obra. Sim. Pintura, gesso, isentava, falava que você não precisava de documento. Só que agora, nessa atualização de 2024, ela tirou totalmente os serviços que estão isentos. Uhum. Então ela te dá um outro parâmetro, assim, de você fazer uma análise realmente e de quais serviços que você precisa às vezes, de uma empresa especializada ou de uma empresa capacitada para isso. Tem Interessante. uma diferença. O cara que é capacitado, às vezes ele recebeu um treinamento de alguém que está habilitado. Então ele está capacitado ali para trocar uma tomada, para trocar uma lâmpada. Né? Agora uma empresa especializada, ela vai saber que para trocar aquela lâmpada ou para trocar aquele serviço elétrico, ela tem que fazer uma nova fiação, ela tem que passar um novo cabeamento. Uma inspeção mais aprofundada. Exatamente, é uma empresa especializada. Então você entender também essa diferença. O que eu preciso, né? Então a NBR 16.280, ela te dá esses parâmetros de você entender e saber qual profissional que você vai consultar ou vai precisar numa situação. E aí implica realmente, porque, como você disse, né? Quais são os problemas de você... As consequências. As consequências. É questão de responsabilidade técnica. Então, o profissional que ele é responsável, ele fala assim, ele está chamando a responsabilidade no sentido assim, pô, sou eu que estou aqui tomando conta. E a partir do momento que ele está isento, que ele não faz,
ele também está assumindo um risco em Com relação certeza. a isso. E o próprio condomínio, o próprio síndico, o próprio morador ali, quando ele não contrata esse tipo de serviço, ele também está assumindo um risco. Sim. Então é importante. E Felipe, quem que fiscaliza? Vou te dar um exemplo. Contratei você e defini um escopo, mas no meio do caminho eu fui lá e fiz tudo diferente. Mas você já emitiu a RT. Quem que fiscaliza nessas situações? Então, sobre fiscalização, o CREA ele não tem pessoal. Uma atuação Não tem. muito forte. E o síndico, ele tem um poder de prefeito, um poder de autoridade no condomínio. Coercitivo ali, mais Exato. forte. Ele pode entrar na sua obra, ele pode entrar no seu apartamento e fazer uma inspeção. Perfeito. Ele tem esse direito. Então, quando a gente fala de condomínios residenciais ou comerciais que sejam, o síndico tem esse poder de fazer esse tipo de fiscalização. Só que eu acho que acima do síndico, acho que o próprio profissional, né? Com O profissional que certeza. está assinando. Atuante, né? Eu tô colocando meu nome ali, minha assinatura. Então eu tenho que ser o primeiro a fazer esse tipo de fiscalização. Certeza. Então, acho que essa parte de controle Fiscalizar. e fiscalização, acho que é um conjunto, né? Parte de nós mesmos como Exato. engenheiros responsáveis pelaquela Com certeza. atividade sendo executada, porque é o nosso nome no final das Com contas, né? certeza, é isso mesmo. E tem prazo de validade, a ART? A RT especificamente não, ela não tem um prazo. Eu posso colocar que a obra vai durar 1 ano, 6 meses. Até 2 para ter o anos. vínculo, né, com aquela obra, aquela atividade. Exato. Cada obra que você fizer, se eu fizer uma obra agora, eu fiz uma RT agora para Karen, a RT durou ali, Karen, só abre 3 meses, assinei e tal. Pô, Felipe, mas agora passou já os 3 meses, eu quero fazer outra obra, precisa fazer uma outra RT. Perfeito. Então você vai ter que fazer como. Agora, se você já tem esse plano na sua cabeça, poxa, eu vou fazer uma obra aqui, mas daqui 3 meses eu vou fazer outra. Então você já faz uma RT ali de 1 ano. Para estender aquele prazo, cobrir aquele prazo. Para cobrir o prazo, exatamente. Só que é importante que o profissional, o engenheiro, faça também esse controle, tenha esse cuidado de ir, de Inspecionar visitar. de tempos em tempos, Exato. naquele prazo que ele Exato. estabeleceu. Exato. A RT, nesse conjunto, ela é o mais importante no sentido de responsabilidade técnica. Só que em conjunto com ela, aí o condomínio ele pode exigir um memorial descritivo da obra, os profissionais que vão estar trabalhando na obra, para não entrar qualquer pessoa estranha no condomínio, Sim. ainda mais nos dias de hoje, que é perigoso, né, que a gente sabe. Então, ele pode exigir que você coloque os profissionais que estão envolvidos, ele pode colocar que horário que você vai trabalhar, ele pode exigir tudo isso de você. Ah, mas eu não quero fazer. Poxa, mas Não. se você está no condomínio... A regra é do condomínio. Exato, você está sujeito às normas do condomínio. Com certeza. Poxa, que interessante. E agora pensando na questão dos benefícios de você ter a RT, adotar tudo bonitinho, como você colocou, né? Minimizam os riscos e, obviamente, os eventuais problemas que se podem ter aí nas reformas. Basicamente, os benefícios quais seriam de você adotar a RT? Eu acho que o maior benefício é você saber que tem um profissional capacitado e especializado na sua obra. Ele te dá todo o suporte, ele tem que te dar o suporte e te dar essa segurança como um profissional de que sua obra está dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros normativos, daquilo que é exigido, daquilo que é o mínimo necessário para não ter nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de problema posterior. Nenhuma surpresa, né? Exatamente. E aquilo que você falou, colocar a cabeça no travesseiro, Exato, dormir acho que em nada paz. Exatamente, né, nada Felipe? falha isso, exatamente. Poxa, muito legal a sua participação aqui conosco para entender dessa temática e que, assim, cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Reforma, obra, realmente Exato. é um mercado muito aquecido. É muita... Para onde você olhar, aqui em São Paulo, né? Direto, né? Em São Paulo, para onde a gente olha, tem condomínio, tem prédio, então tem obra. Então, Perfeito. é um campo muito amplo, né? Com certeza. Nossa, muito legal a sua participação aqui conosco. Ficamos muito felizes. Então, Felipe, muito obrigada pela sua participação. Foi de suma importância essa temática, né? Entender a importância da RT para as pessoas que estão reformando. Obrigado você pelo convite. Fico à disposição da SH, assessoria, para o que vocês precisarem. E dentro desse tema, eu acho que ele abrange tantas outras coisas importantes também no sentido de engenharia, né? Então, fico à disposição e agradecer o convite. Eu que agradeço, Felipe. Uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Viram como é importante esse tema, a anotação de responsabilidade técnica nas reformas? Se você que nos assistiu
está em fase de reforma ou está pensando em reformar, como o Felipe falou, entre em contato imediatamente com a SH Assessoria, porque eu tenho certeza que nós teremos o melhor preço e os melhores profissionais com responsabilidade técnica para atender a sua demanda. E é isso aí, pessoal. Gostaram desse conteúdo? Acessem as nossas principais redes sociais a partir do nosso QR Code. Comentem, compartilhem, curtam. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por nos assistirem, né, nessa grande estreia aqui na TV São Caetano do Sul. E eu aguardo vocês aí para a nossa próxima edição do nosso podcast SH Assessoria em Pauta. Obrigada!